Eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, fim da carreira. Segundo, como estaremos quando este fim chegar e onde passaremos a eternidade. Ao olhar para a passagem 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está preparada a coroa da justiça, que me dará o Senhor Jesus, o justo juiz, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vida. Observa que ali Paulo está praticamente no corredor da morte para ser morto, e a morte foi uma morte cruel. Os soldados ali furiosos contra a sua vida para tirar sua vida. Só que quando eu olho para o texto, eu consigo analisar, eu consigo ver uma alegria contagiante no coração do apóstolo Paulo. Porque o fim da carreira para Paulo chegou através da morte, ou com a morte. A morte finalizou a carreira de Paulo aqui. Marcou o final de um ciclo aqui nesta vida, entregando Paulo para o outro lado da vida, que nós chamamos de eternidade. Então, o final da vida de Paulo aqui é como Paulo estava e como nós estaremos. O mesmo fim que chegou para o apóstolo Paulo chegará para nós também. Esta vida aqui chegará ao fim. A Bíblia chama esta vida de erva. É como a erva. O homem, a vida aqui é como a erva, que pode murchar a qualquer momento e as suas folhas caírem, as suas flores cair. Também é como um vapor, é como uma vaidade que hoje existe e amanhã não existe mais. É algo que passa depressa, e muito depressa. A Bíblia chega a dizer que o homem chega a viver, está determinado para um viver de 70 a 80 anos. Passou disso, é só cansado e enfado. E 70 anos passa tão depressa. A gente tinha 12 anos, pouco tempo atrás, desejava tanto ter 18 anos, agora já tem 30, como passa rápido. Então a vida aqui tem um fim, a vida aqui chegará no final, mas não entenda este fim como o fim de tudo. A morte não é o fim de tudo, é apenas a sinalização, marca o fim de um ciclo da vida aqui. A morte é apenas um veículo que nos levará para a eternidade. Agora, este fim, tem pessoas que preocupam tanto com o fim, com a morte, mas não para imaginar que mais importante do que encarar o fim é como encaramos o fim, como vamos estar, como temos que estar quando este fim chegar. Porque o modo em que você estiver vivendo quando o fim chegar é o que vai determinar onde você passará a eternidade. Vou repetir: o modo em que você vive ou estiver vivendo quando o fim chegar é este modo, é esta situação, este modo, este convívio, este modo de vida que vai determinar onde e como você passará a eternidade. Lembra-se, na eternidade existe apenas duas opções: céus ou inferno. Céus ou inferno. No céu passaremos a eternidade ao lado de Deus, em um céu, em um lugar de delícias, em um lugar de glória, em um lugar de gozo, de alegria eterna, lugar de descanso eterno, lugar de regozijo eterno. Agora, para os que descer para o inferno, passará a eternidade convivendo com os demônios, onde os vizinhos vai ser os demônios, os espíritos maus. Os vizinhos dos habitantes do inferno será os macumbeiros que não se converteram, os traficantes que não se converteram, prostitutas que não se converteram, estrupadores que não se converteram, toda classe de pessoas a mais elevado nível de dureza, de maldade que você possa imaginar.
Já no céu, os nossos vizinhos lá será os anjos de Deus, será os salvos, com um coração bondoso, amável, misericordioso, paciente, longânimo, tudo de bom. Onde você quer passar a eternidade? Nos céus ou no inferno? Deixa eu falar uma coisa. O modo em que você está vivendo agora pode definir a mesa que você vai assentar amanhã. As suas atitudes de agora pode determinar com quem você vai conviver amanhã, onde você vai chegar, com quem você vai estar, como você vai viver na eternidade. Todos nós sabemos que o fim vai chegar para nós, na verdade, e o pior é que nós estamos como se fosse numa fila invisível, que não dá para saber em que altura da fila nós estamos. De repente, o fim para nós pode demorar tanto tempo, como também pode chegar ainda hoje. Então, muito mais importante do que saber que o fim virá para nós, é nós nos preparar, é nós rever como estamos agora para encarar o fim. Já que o nosso modo de hoje, que vivemos hoje, determinará onde chegaremos, então precisamos analisar como estamos para encarar o fim, quando o fim chegar. Como estamos para encarar a morte, quando a morte chegar. Muito interessante quando eu observo a situação do apóstolo Paulo, como também a história da igreja primitiva. Os cristãos morriam mediante a morte, cantando louvores a Deus, glorificando a Deus. O apóstolo Paulo, olha que alegria, combati o bom combate, o fim chegou para mim, mas guardei a fé. Paulo estava cheio de certeza, os céus me aguardam, a coroa me aguarda. Estevão, em Atos capítulo 7, em meio a tanto sofrimento, ele olha para os céus, ele viu uma visão, Cristo, Jesus, ao lado de Deus. Observa o seguinte: o salvo, embora não sabendo o dia, que para muitos Deus até dá o privilégio de perceber, ainda que não saiba com exatidão, mas pelo menos tem algumas perspectivas. Então, mesmo não tendo clareza de quando é o dia, mas eu percebo que o salvo, quanto mais aproxima da morte, mais crente ele fica. Quanto mais perto do fim ele vai chegando, mais perto de Deus ele sente. Aleluia. Quanto mais perto do fim, mais fé ele tem, mais ele se preocupa em santidade, ele se preocupa em agradar a Deus, ele adora a Deus em espírito e em verdade. É sensacional isso aqui, gente. Quanto mais perto do fim, mais alegre ele fica, mesmo cheio de enfermidade, mesmo cheio de problema, mesmo em meio a tantas situações difíceis, mesmo assim ele consegue sentir uma alegria que não dá para explicar. A alegria da salvação sobrepõe as dores, as angústias, o sofrimento. É o que acontecia com os crentes da igreja primitiva. Por isso que eles encaravam a morte e não negavam Jesus. Porque quanto mais perto da morte eles estavam, mais perto de Deus também eles sentiam. Porque a morte é apenas um veículo que nos transportará, ou é um meio em que Deus nos levará para a eternidade. A morte é apenas um veículo que nos levará para Deus, ou para mais perto de Deus. Então, por isso, alegria contagiante. O salvo sente a alegria da salvação. Se você conhece a história do rico e do Lázaro, o pobre Lázaro, no dia que o rico morreu, o rico estava sem Deus, não pela sua riqueza, mas pela forma em que ele usou a riqueza. Ele morreu sem Deus. Quando acordou, já estava do outro lado da vida, no meio da chama. Ele morreu e a morte foi um veículo que entregou ele para a eternidade. E no outro lado da vida, na eternidade, ele estava envolvido no meio de chamas de fogo, tormentos, sofrimentos eternos. Já o salvo, Lázaro, quando ele morre, olha que coisa linda, irmão.
A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. Que coisa tremenda. Ele foi levado pelos anjos. Ok. Imagina a alegria de um salvo morrer em Cristo. Por isso que a Bíblia fala que é preciosa às vistas de Deus a morte dos seus santos, a morte dos seus salvos. O próprio anjo de Deus transportou o salvo Lázaro. Dá para imaginar a sensação? Agora, se os anjos transportou Lázaro para a eternidade, para o lado de Deus, e quem transportou o rico para o inferno? Se os anjos transportou o salvo Lázaro para o lado de Deus, obviamente os demônios transportou o rico que não estava salvo para o inferno. Pense nisso. Como você quer chegar no final, querido irmão, querida irmã? Você quer chegar lá no fim da vida, crente ou desviado? Na sã doutrina ou fora da doutrina que você começou quando aceitou Jesus pela fé? Com uma única esposa ou com várias amantes? Vários casamentos? Como você quer chegar no final, jovem? Um jovem cheio do Espírito Santo e santidade ou um jovem profano? Como você quer chegar no final? Na igreja, servindo a Deus ou vivendo uma vida suja nesse mundão? Crente ou incrédulo? Santo ou profano? Com a vida reta com Deus ou com uma vida bagunçada? Como você quer chegar no final? Deus hoje está nos dando a oportunidade de termos a nossa eternidade mudada, o lado da eternidade mudada. Deus quer trocar, Deus quer mudar o lado da sua eternidade. Aceita Jesus. Hoje Deus pode mudar, hoje Deus pode inverter o quadro. Com esta vida errada, com esta situação, atitude terrível que você está vivendo, é claro que o inferno te aguardava. Mas Deus quer mudar. Deus quer levar você para o céu, ao invés de descer para o inferno. E agora, antes que o fim chegue, porque depois que o fim chegou para aquele rico, ele quis ter o lado mudado da eternidade, só que já era tarde demais. O Senhor falou assim: olha, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que está aí, não pode passar para cá, e nem os daqui passar para lá. Então, não pode. A decisão tem que ser tomada antes que o fim chegue. E como a gente não sabe quando vai ser o fim, então é agora. Não deixa para amanhã o que se pode fazer agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Confesse a Cristo. Passa a viver agora uma vida de santidade, uma vida de disciplina, de obediência à palavra de Deus. Procura a igreja, congrega, procura o pastor, entra em comunhão com Cristo e com a igreja e viva uma vida santa para ter um final feliz e passar a eternidade toda feliz ao lado de Deus.